Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão do outro lado da telinha. E finalmente nós hoje vamos terminar de ler o capítulo 28 do livro do evangelista, o missionário, o apóstolo, o discípulo Mateus. Você que quer acompanhar a leitura junto comigo, pega a sua Bíblia nesse exato momento e abra ela no livro de Mateus ou no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Pegou já? Vamos ler. Depois do sábado, no domingo, pela manhã, cedo, quando um novo dia estava nascendo, Maria Madalena e outra Maria foram ao túmulo. De repente houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, rolou a pedra da entrada e se sentou sobre ela. O rosto dele brilhava como um relâmpago, e a roupa dele era branca como a neve. Quando viram o anjo, os guardas tremeram de medo, desmaiaram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado, porém ele não está aqui. Ressuscitou, tal como havia dito. Entre e vejam onde o seu corpo estava deitado. Agora vão depressa e conte aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai para a Galiléia, a fim de encontrar todos lá. Era isto que eu tinha a dizer para vocês. As mulheres correram do túmulo muito assustadas, mas também cheias de alegria, e foram depressa procurar os discípulos para dar o recado do anjo a respeito de Jesus. Quando elas estavam correndo, de repente apareceu Jesus na frente delas. Que a paz esteja com vocês, disse ele. Elas caíram no chão diante dele, abraçando os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse a elas: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam imediatamente para a Galiléia, para se encontrar comigo lá. Enquanto as mulheres iam para a cidade, alguns dos guardas que estavam guardando o túmulo foram para a cidade e contaram aos sacerdotes principais o que tinha acontecido. Quando os sacerdotes principais se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Decidiram pagar uma grande soma de dinheiro aos guardas e disseram a eles: Vocês devem declarar o seguinte: enquanto todos estávamos dormindo, os discípulos de Jesus vieram durante a noite e roubaram o corpo dele. Se o governador ouvir a respeito disso, prometeram eles: Nós defenderemos vocês e tudo ficará bem. Assim os guardas aceitaram o dinheiro e falaram o que lhes foi instruído. A história deles espalhou-se entre os judeus e ainda é repetida até o dia de hoje. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram para o monte onde Jesus tinha dito que eles o encontrariam. Lá eles o encontraram e o adoraram, mas alguns deles não estavam convencidos de que era realmente Jesus. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: Toda autoridade no céu e na terra foi entregue a mim.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disto: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Finalmente, meus irmãos, terminemos de ler o capítulo 28 de Mateus e finalmente terminemos de ler o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Agora nós vamos entrar em Marcos, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida e fique atento para o próximo vídeo que nós vamos ler o Evangelho agora de Marcos, capítulo 1, no próximo vídeo.